Itepa, ser firme, não esqueça sua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Oh, Itepa, ser firme, não esqueça sua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Nesta série, estamos revivendo a história da Itepa Faculdades, seus valores e desafios desde o surgimento até os dias atuais, para entender o presente e inspirar um futuro de esperança. Neste quarto episódio, o método histórico evangelizador, inspirado na metodologia participativa e sinodal. O Itepa teve a felicidade de ter como primeiro diretor e seu professor o padre Libenenka, que privilegiou o método participativo, do qual era um exímio conhecedor. O método participativo inserido no estudo da teologia denominou-se metodologia histórico-evangelizadora. Não foi sem algumas contestações que foi implementado. A formação teológica, espiritual, tem também uma outra vertente, um outro caminho, que é a questão da participação, de todos serem sujeitos de sua própria formação. O professor, ele tem que ser um provocador, e o padre Eli, ele foi um provocador exímio. Quando parecíamos que não tínhamos esgotado o assunto, ele sempre voltava de novo com mais uma pergunta, e aí eu nunca terminava o assunto. Para alguns, essa metodologia desqualificava o conteúdo da teologia, o que não é verdade, pois a praxis do nova et vetera, do sempre novo e sempre velho da teologia, com a sua dinamicidade histórica permanente, estava presente naqueles que propunham o método. E é este processo formativo que fez com que abrisse a nossa cabeça, o nosso coração, para pensar exatamente uma teologia a partir do contexto. E de modo especial, de uma forma participativa. Participação dos professores, participação dos alunos, participação dos funcionários, participação dos padres que acolhiam os seminaristas para fazer a sua prática pastoral nas dioceses. Então foi um conjunto de participações que fez com que o método participativo pudesse nos ajudar. Sempre pensado a partir da realidade. Está no DNA do Itepa o método participativo. A raiz dele todos nós conhecemos. Não é que o Itepa seja o pai deste método, mas este método ele é essencialmente transformador. O primeiro aspecto é o fundamento teológico que tem dentro da metodologia histórica evangelizadora. Nós poderíamos dizer que o fundamento antropológico, teológico está embasado, todo ele, nas constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, de modo muito especial, na Dei Verbo, né, que é sobre a palavra de Deus, e na Gaudium et Spes, que é sobre a questão pastoral. Da Dei Verbo, gostaria de ressaltar a dimensão da revelação. Dentro da metodologia histórica evangelizadora existe uma concepção de revelação, que é aquela que está na própria Dei Verbo, que começa dizendo Deus se revela, né? Aprove a Deus se revelar, ou seja, é da natureza divina a revelação. Mas Deus não se revela como alguém que permanece no passado. Deus se revela como alguém no presente, como uma pessoa. A Trindade se revela, três pessoas, né, numa única natureza, Deus no momento presente. Então, se se revela no momento presente, ela continua se revelando. De tal modo que uma das atenções fundamentais no fazer teológico pastoral é a gente ficar atento aos sinais dos tempos. Onde, quando, como, de que modo Deus se revela hoje. E a metodologia histórica evangelizadora, ao voltar-se para a prática pastoral, naquela relação das pessoas, né, do agente, da comunidade, do contexto. E aí, se vocês lembram muito bem, o Padre Eli, saudoso Padre Eli, sempre dizia que em termos de teologia tem aí também a graça divina. Então,
nessa visão, nesse olhar para os sinais dos tempos, que não é apenas uma análise de conjuntura, é um olhar de fé para o contexto. Aí está a ideia da metodologia histórica evangelizadora ligada à leitura dos sinais dos tempos. Portanto, ela tem um fundo antropológico, teológico fundamental. O método participativo obriga a quem faz teologia a atenção especial para os sinais dos tempos, aos quais o Concílio Vaticano II deu vital importância, como lugar teológico para a Igreja em permanente renovação. No latim, Ecclesia semper renovanda. E o método da Juventude Operária Católica era exatamente isso, né? É você refletir a vida do trabalhador, refletir a vida social a partir do local do trabalho, a partir daquela realidade que vivia no dia a dia. E o Padre Eli, à luz também dos grandes teóricos da pedagogia, dos grandes filósofos também de uma pedagogia mais libertadora, mais envolvente, mais emancipatória, é que ele elaborou esse método também para a teologia, que é uma das grandes marcas exatamente do Instituto de Teologia. O método participativo é uma forma de vida, é um estilo de ser igreja, é um jeito de ser pastoral, é um jeito de ser evangelho vivo no local onde nós estamos. E o método participativo ele foi nascendo então ao longo desses 40 anos, foi se aprofundando, foi se redesenhando e foi também se sistematizando. Por isso que quando você fala do ITEPA, eu não consigo imaginar o ITEPA sem pensar no método participativo. O outro aspecto é o aspecto metodológico propriamente dito, que a gente poderia dizer assim, o exercício do fazer teológico pastoral. Quando se olha para a observação, para o registro da prática com uma memória posterior, as sessões de estudos e o reencaminhamento da prática, nós temos aí uma dinâmica formativa de um permanente, constante e continuado exercício da prática pedagógica. Significa um processo constante de fazer teológico, um fazer teológico pastoral aberto, no qual o próprio agente de pastoral observa, registra sua prática em compreendendo-a como uma prática comunitária, pessoal comunitária, e a partir dessa prática, nas sessões de estudo, se estuda, se aprofunda e aí se reencaminha essa prática. Notemos que aqui tem um dado muito interessante em relação ao fazer teológico. Um processo que parte do contexto, parte da prática, onde Deus ainda hoje se revela, mas que faz um diálogo profundo com a tradição. O que é esse diálogo com a tradição? Quando a gente vai fazer uma leitura dos sinais dos tempos hoje, muito provavelmente a gente vai perceber sinais, né, utilizando aqui uma linguagem, a linguagem do Evangelho de João. Esses sinais, eles precisam ser aprofundados, precisam ser compreendidos, precisam ser interpretados, né? Desses dois aspectos existem dois grandes desafios, possibilidades sempre abertos e permanentes, eu diria. Uma é a gente estar sempre profundamente encarnados na realidade onde Deus se revela. E a outra, fazer uma constante, uma profunda leitura e atualização. Muitas monografias mereceriam serem publicadas e muitos trabalhos em comunidade verdadeiramente transformaram o ser cristão das pessoas e das próprias comunidades. Então, hoje em dia, quando o Papa fala de uma igreja sinodal, participativa, uma igreja de comunhão, eu sempre me vem na cabeça o Padre Eli. Esse foi um provocador para termos uma pastoral, um instituto, uma igreja sinodal, participativa, como método. Isto se torna espiritualidade. Por isso que a participação é muito mais do que uma técnica, vamos dizer assim, mas tem que se tornar uma mística. Eu não posso, agora eu vou ser participativo, e depois no refeitório vou deixar de ser participativo. Quero ser... Não, tem que ser uma mística, a pessoa é participativa, a pessoa é comunhão. Por isso que se torna espiritualidade. No 5º episódio desta série, a prioridade e fundamentação bíblica na ITEPA Faculdades.